Pensa um pouco em como um processador funciona. Como é que ele sabe exatamente o que fazer a cada instante? Pois é, por trás de tudo, existe uma espécie de software oculto, uma linguagem secreta que diz para o hardware como se comportar. Hoje, a gente vai desvendar o que é o controle microprogramado. Bom, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o problemão que a microprogramação veio para resolver. Depois, como essa ideia evoluiu, como ela realmente funciona, o debate que isso gerou e onde é que ela se encaixa no mundo de hoje. Antes de chegar na solução, a gente precisa entender o tamanho do desafio. Projetar o cérebro de um computador é um labirinto. A questão fundamental é como a gente dá ordens para um processador. Como ele aprende a executar cada tarefa. No fundo, o desafio é quase esse. A gente está falando de construir a unidade de controle de uma CPU. Pense nela como o maestro de uma orquestra. É a parte que lê as partituras do software e rege todos os outros componentes, dizendo exatamente o que cada um tem que fazer. A primeira abordagem para isso, chamada de controle por hardware ou hardwired, era o verdadeiro pesadelo. Era como construir um circuito físico, um emaranhado de fios para cada comando possível. Além de ser absurdamente difícil de projetar e testar, era praticamente impossível de mudar. Queria adicionar uma instrução nova? Boa sorte! Mas aí, lá no comecinho dos anos 50, no meio dessa complexidade toda, surge uma ideia. Uma ideia elegante que propunha transformar esse problema de hardware num problema de software. E a sacada veio de um cara chamado M.V. Wilks. Ele pensou, e se, em vez de construir circuitos gigantes, a gente escrevesse um programinha? A ideia era criar um firmware, uma ponte entre o hardware e o software. As instruções de controle seriam um programa, o que tornaria tudo mais simples e, principalmente, mais flexível. Isso aqui mostra o quão à frente do tempo essa ideia estava. Por mais de uma década, ela foi deixada de lado, considerada inviável. Sabe por quê? Porque para funcionar, o microprograma precisava de uma memória super rápida dentro do processador. E na época, isso era caro demais. A ideia era brilhante, mas a tecnologia para fazer acontecer simplesmente não existia. Mas a história deu uma virada daquelas. Pouquíssimos meses depois de uma revista importante praticamente descartar a ideia, o cenário mudou completamente. O grande momento aconteceu em abril de 1964 com o anúncio do IBM System 360. Essa família de computadores estava prestes a mudar as regras do jogo. O System 360 foi a prova de que a ideia de Wilks funcionava, e em grande estilo. A IBM queria criar uma linha de computadores, dos mais simples aos mais potentes, que rodassem um mesmo software. E a microprogramação era a chave para isso. A flexibilidade que ela oferecia era tão valiosa que a IBM resolveu bancar o custo da memória. E com isso, a microprogramação virou o padrão da indústria por décadas, especialmente nos processadores CISCs. Beleza, já entendemos por que isso se tornou tão importante. Mas como é que funciona na prática? Vamos pensar numa analogia para facilitar. Imagine que uma instrução de máquina tipo calcule o imposto sobre vendas é o nome de uma receita. As microinstruções são os passos dessa receita, as tarefas mais básicas possíveis. Pegue o valor da memória, multiplique pelo número X, salve o resultado. Coisas bem simples. E onde é que ficam todas essas receitas? Elas são guardadas num livro de receitas particular da CPU. Uma memória especial, super rápida, que fica lá dentro do processador, chamada de memória de controle. A unidade de controle funciona num ciclo sem fim e numa velocidade absurda. Primeiro, ela busca um passo da receita lá na memória de controle. Depois, ela executa esse passo, gerando sinais elétricos para fazer o hardware trabalhar. E por fim, a própria receita indica qual é o próximo passo a ser buscado. E o ciclo recomeça, milhões, bilhões de vezes por segundo. E olha que interessante, existem duas filosofias para escrever esses passos de receita. A horizontal é mais explícita e rápida. Cada bit controla diretamente uma parte do hardware. Já a vertical é mais compacta, mais econômica, usando códigos que precisam ser decodificados, como se fossem abreviações. E essa escolha de projeto, ela gerou um dilema, um debate fundamental que definiu uma geração inteira da arquitetura de computadores. O conflito era bem claro. De um lado, o controle microprogramado, que oferecia uma flexibilidade incrível, mas com um pequeno custo na velocidade. Do outro, o método antigo, por hardware, que era mais rápido, mas totalmente rígido e muito mais complicado de projetar sem erros. E essa decisão criou a grande divisão na arquitetura dos processadores. Os processadores CISC abraçaram a flexibilidade da microprogramação. Eles são como um canivete suíço, com centenas de ferramentas.
Já os processadores RISC foram na direção oposta, simplificaram tudo com menos instruções executadas direto pelo hardware para atingir velocidade máxima. Pense numa lâmina única super afiada e especializada. Certo? Então, com a popularização do RISC e sua busca por velocidade, a microprogramação simplesmente deixou de existir? É uma pergunta totalmente válida, né? Se a maioria dos processadores modernos segue princípios RISC, qual foi o destino dessa ideia tão engenhosa? Ela virou peça de museu? A resposta é: não exatamente. Ela não morreu, ela evoluiu. Virou uma espécie de especialista que trabalha nas sombras. Hoje, as CPUs usam hardware dedicado e super rápido para a maioria das tarefas. Mas, para aqueles comandos mais complexos e raros, é mais eficiente chamar um microprograma interno do que construir um circuito só para isso. O microcódigo virou o fantasma na máquina, chamado só para os trabalhos mais pesados. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. A microprogramação nos mostrou que a linha entre hardware e software não é tão rígida assim. É mais como um espectro. Isso nos faz pensar o que é hardware e o que é software de verdade. Um conceito que, de várias formas, continua moldando o futuro da computação até hoje.